meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, voltando pro canal depois de 10 meses sumida daqui. Eu fui olhar hoje, tem 10 meses que eu tô sem gravar pro canal. Gente, esse vídeo vai ser basicamente contando por que eu sumi esses 10 meses. Foi 10 meses atrás, né, que eu postei o último vídeo. E contar uma super novidade pra vocês. Como vocês viram aí, né? Tem uma novidade pra contar. O que acontece? Primeiramente, eu sumi não foi por motivos absurdos, foi porque eu tava gravando, tava firme aqui no canal, gostando de gravar, gostando, né, de fazer as coisas e tudo mais. Só que o que acontece? Meu celular sempre dava memória cheia, e isso foi me desanimando muito de gravar. Até cheguei a pensar em comprar um outro celular pra mim e deixar o meu, porque o meu celular é um iPhone 12. Pensei em deixar esse pra mim gravar e comprar um outro pra mim. Só que acabou que minhas condições não estavam legal pra comprar outro telefone naquele momento. Então eu decidi parar de gravar, né? Só que eu sempre gostei de gravar. E Bruno sempre falou comigo, Meire, grava, sempre me incentivou, né, a gravar. E só que eu falava, vou voltar, e ficava enrolando, vou voltar e ficava enrolando. E aí agora eu decidi, porque agora é uma fase que eu vou ter muitos conteúdos, porque a novidade que eu tenho pra contar, vocês não estão preparados. Estou gravidinha. Gente, estou gravidinha. Nem eu tô acreditando. Mas estou. E, gente, hoje é 7 de outubro de 2025. Eu descobri minha gravidez no dia 24 de abril de 2025. Estou grávida de 29 semanas. E descobri minha gravidez dia 24 de abril. E dia 22 de junho eu fiz o meu chá revelação. Eu já sei o que é o sexo do bebê, mas eu não vou contar nesse vídeo. Vai ser no próximo, que eu vou tentar postar depois de amanhã, sexta-feira. Vai ser no próximo vídeo de sexta-feira, todo o meu chá revelação, que tem vários videozinhos. E aí eu vou postar tudinho pra vocês do chá revelação. E, gente, vou me apresentar também aqui pra vocês, né? Que me chamo Meirielle, tenho 31 anos, sou casada com o Bruno, sou mamãe da Heloísa, de 7 anos, e o Bruno também tem um filho de outro casamento. A Elo não é filha do Bruno, é de outro casamento, e eu e ele, a gente não tinha filho nenhum, né? Então, agora estamos à espera do baby aqui, que vocês só vão saber no próximo vídeo. E, gente, agora que vocês já sabem da novidade aí, né? Vou contar pra vocês o meu sumiço. Igual eu falei, não foi por algo absurdo. Né, sumir. Foi por questão realmente de falta de memória no telefone. Foi me desanimando porque eu percebi que tinha pessoas próximas que só queria ver os meus vídeos pra saber da minha vida. Então isso me desanimou também bastante. Isso fez com que eu desanimasse, né? Algumas piadinhas de familiares, de pessoas por perto, então isso acabou me chateando muito. Mas, e aí foi por isso, e foi passando o tempo, só que eu cheguei a gravar vídeos, deixei no meu celular, mas não editava e não postava. E com isso foi se passando o tempo. E com isso se passaram os 10 meses que eu fiquei sem postar vídeo aqui no canal. Agora, né, eu pretendo voltar com os vídeos. Igual eu falei, agora vai ter muito conteúdo. É uma fase ótima pra me voltar agora, porque eu vou ter vários conteúdos por conta da gestação, né, que eu tô super feliz com essa nova fase que estamos vivendo, eu e Bruno.
Então, é isso. Por isso eu decidi voltar agora, né, com os vídeos. Vou contar agora um pouquinho sobre a gravidez. Eu e Bruno somos casados há 6 anos. Casados não, morando juntos, né? Porque a gente pretende casar. A gente tá junto há 6 anos. A gente já pretendia ter filho há um tempo. Inclusive, eu fiquei um tempo sem tomar remédio, né? E nada de engravidar. Só que eu, às vezes, achava que a gente tinha algum problema, ou eu, ou o Bruno. Só que o Bruno já tem um filho de outro casamento, né? O filho dele tem 9 anos. E eu já tinha Elô também. Eu ficava assim, será que a gente tem problema? Porque eu já tenho uma filha, ele já tem um filho. Então a gente ficava se perguntando por quê. E com isso foi se passando os anos, né? Eu não tomava nada, a gente não se prevenia. E enfim, com isso foi passando o tempo. Até que chegou uma certa hora que eu me toquei, que já tinha passado 3, 4 anos, que a gente não se cuidava. E nada de eu engravidar. Até que eu fui fazer o meu preventivo, que todo ano eu faço certinho. E o meu último preventivo que eu fiz em fevereiro de 2025 agora, eu conversei com a enfermeira, falei sobre o assunto com ela e se tinha como ela me passar uns exames para eu e Bruno estar fazendo os exames. E foi onde ela me passou uma porrada de exames para eu poder fazer e me perguntou se eu já tinha tomado alguma vez o ácido fólico. E eu falei que não. E foi daí onde ela me passou. Então ela falou, vou te passar o ácido fólico e você faz esses exames. E aí, até aí tudo bem. Aí, eu ia fazer os exames naquele mês, só que eu tinha umas outras coisas pra resolver, né, eu e Bruno. A gente tinha umas outras prioridades um pouquinho antes de eu engravidar. Então a gente decidiu, era sobre questão de coisas de obra daqui de casa. Então a gente fez essa questão de obras que a gente tinha pra fazer, essas outras prioridades da obra, da casa, pra depois fazer os exames pra gente focar nesse negócio de eu engravidar. E foi aí que eu decidi fazer os exames. Ela me passou os exames, eu decidi esperar um mês pra depois fazer os exames. E fui tomando só o ácido fólico. E nesse período, gente, que eu fui tomando o ácido fólico, foi aonde eu engravidei. Nem precisou de eu fazer os exames. Eu orava muito, pedia muito pra Deus. Eu decidi, assim, vou tomar os remédios, vou tomar o ácido fólico, vou fazer os exames e seja o que Deus quiser. Só que nesse período antes de eu fazer os exames, eu tirei um pouco esse negócio da minha cabeça. Eu tomei o ácido fólico, mas eu tomei como se eu estivesse tomando uma vitamina normal e tirei um pouco isso da minha cabeça. E foi aí que veio a bênção de Deus, que eu engravidei. E, gente, foi uma surpresa e tanto. Depois de muito tempo de espera, foi uma surpresa e tanto. E Bruno sempre falava, Meire, não precisa de exame. Na hora certa vai vir. E foi isso que aconteceu. Na hora certa veio. Eu não cheguei a fazer os exames. Descobri minha gravidez, igual eu já falei no início do vídeo. Eu descobri minha gravidez no dia 24 de abril. Eu não tomava remédio, mas a menstruação vinha certinha, né, todo mês. E aí ela veio 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março. Então era pra ela vir 15 de abril. E a gente tinha uma viagem marcada dia 18 de abril. E eu não queria que ela viesse, porque a gente ia pra Itaúnas, Espírito Santo. Pra quem não sabe, eu também sou do Espírito Santo. E a gente tinha essa viagem pra Itaúnas. E lá, como tem praia, né, dunas, eu não queria que ela viesse pra mim conseguir aproveitar a viagem. E aí, antes da viagem, né, nessa semana do dia 15 até o dia 18 que a gente ia viajar, eu resolvi tomar anticoncepcional pra ela não descer. Tomei 4 dias o remédio. Aí eu tomei 4 dias, eu não sei exatamente os dias certos que eu tomei, mas eu sei que o último comprimido que eu tomei foi na sexta-feira, no dia que eu viajei. Que eu não viajei na quinta, eu viajei na sexta. No dia que a gente viajou, na sexta-feira, que eu tomei, que foi dia 19, que eu tomei o último comprimido. Eu comecei a tomar, acho que no dia 15 e parei dia 19. Foi um negócio assim. Foi que eu falei assim, ela vai demorar 3 dias pra descer.
Então, se eu tomei o último comprimido na sexta, no dia que a gente foi pra Itaúnas, então ela tinha sábado, domingo, segunda, ela tinha que descer na terça. Na terça ou na quarta de manhã. Então, ela sempre descia no terceiro, quando eu tomava remédio. Ela sempre descia no terceiro dia ou no quarto dia. De manhã cedinho ela tava descendo. E foi aí que na quarta-feira de manhã ela não desceu. Fiquei o dia todo com aquilo na cabeça e ela não desceu. E eu falei, alguma coisa de errado tem. E nessa semana, numa semana antes até de eu viajar, a minha mãe veio falar comigo que a minha prima tinha mandado mensagem pra ela que tinha sonhado que ela estava grávida. E eu não sei, gente, mas isso são coisas de antigos, né? Minha avó sempre falava isso, que quando uma pessoa sonhava que fulano estava grávida é porque alguém próximo ou alguém da família ia ficar grávida. E aí, depois, quando ela deu esse atraso, eu comecei a botar isso na minha cabeça. Eu lembrei que minha mãe tinha me contado isso naquela semana. E aí ficou aquilo tudo perturbando na minha cabeça. E aí, tudo tava conspirando, tipo assim, parecia que eu tava sentindo que tava grávida. E aí, como era pra ela descer na quarta de manhã, que era o limite dela, né, que ela tinha que descer na quarta de manhã, deu na quarta tarde, ela não desceu. Eu saí quarta tarde do meu trabalho, porque eu trabalho fora também, tá, gente? E eu saí do meu serviço 6h10 da tarde. Quando eu saí do meu serviço, que ela não tinha descido ainda, eu falei, eu vou passar na farmácia e vou comprar um teste. Porque quando ela atrasava, eu sempre comprei teste. E sempre dava negativo. Comprei o teste, mas com medo de dar negativo. E aí, foi aonde eu comprei o teste. Só que eu trouxe pra casa e Bruno tava em casa. Bruno tinha acabado de chegar. Então, não dava pra mim fazer. Porque eu sempre falei que quando eu descobri que eu tava grávida, ele sempre também falava que ele queria que fizesse uma surpresa pra ele. E foi aí que eu não consegui fazer o exame, o teste de gravidez na quarta. Guardei o teste e falei, amanhã cedo, porque ele sai antes do que eu pra trabalhar. Falei, então amanhã cedo, assim que ele sair, na primeira urina da manhã, eu vou fazer. E aí, gente, eu fui lá e fiz o teste. Vou deixar aí um pedacinho pra vocês verem. Gente, ai, ignora essa cara, minha acabei de acordar. Bruno já saiu pra trabalhar e eu vou fazer um teste. Se der positivo, depois eu venho cá e explico pra vocês tudo o que aconteceu. Mas eu vou fazer um teste agora. E agora vamos ver. E, gente, essa foi a minha reação. O positivo veio. Gente, quando eu vi esse positivo, sério, eu só chorava, eu só agradecia a Deus. Nossa, foi uma felicidade imensa. Vocês não têm ideia, porque só Deus sabe o quanto a gente esperou por esse momento, né? E aí fui trabalhar e durante o dia eu fui no laboratório. Segura sua mão. Fiz exame, fui na rua, comprei um presentinho pro Bruno. Vou até deixar a foto aí do que eu comprei. Eu chego pra almoçar e ele chega depois. Aí eu cheguei pra almoçar, eu preparei tudinho, toda a surpresa em cima da cama. E aí quando ele chegou pra almoçar, eu fiz a surpresa. Gente, vocês não têm ideia da reação do Bruno. Nossa,
Eu fiquei até assim, que eu nem imaginava que ele ia ficar tão assim, tão feliz. Tudo bem, quem é que não fica feliz, né, gente? Mas eu não imaginei que ele ia ficar tão feliz com a notícia. E foi aí que eu contei pra ele, eu fiz a surpresinha pra ele. Não foi aquela surpresa, mas foi uma surpresa de todo o coração, uma surpresa simples, mas feita com muito amor. E ele amou a surpresa, amou toda a notícia, né? Que ia ser papai de novo. E foi isso daí. Vou deixar a reação dele aí pra vocês verem agora. Sério mesmo? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Os 4 quilos que você encontra. Oh, meu Deus do céu. Mentira, velho. Eu fui lá e fiz exame de sangue. Eu tinha feito isso aqui. Esse aqui eu fiz hoje cedo. Logo que você saiu. Gente, essa foi a reação do Bruno, como vocês viram aí, né? Ele foi super feliz, igual eu falei. A gente só tem que agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa em nossas vidas. Era um dos nossos maiores sonhos também, né? Porque a gente já conquistou o nosso sonho de ter a nossa casa, de ter o nosso carro. E agora essa bênção aí. E isso é maravilhoso. Resumindo aqui pra vocês, o meu sumiço que eu contei aí, né? A gravidez. Eu tinha reação da minha sogra, da minha mãe, da Elô, do filho dele, né, do meu sogro e tal, mas alguns eu perdi. Então, pra não postar uns e outros não, eu postei só a minha reação e do Bruno mesmo, pra vocês verem, né. O sonho da Elô, né, ter um irmão ou uma irmã, então, tipo assim, o sonho dela se realizou. E ela chorou muito, 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 muito. O filho do Bruno também ficou muito emocionado, chorou também muito na hora que a gente contou pra ele, que a gente fez surpresinha pra eles. E foi isso, gente. A minha sogra ficou imensamente feliz, né? A minha mãe, então, nem se fala. Eu só sei que todo mundo, porque todo mundo esperava por esse momento. Todo mundo esperava. Então, gente, é isso. Todo mundo ficou super feliz. E aí, gente, igual eu falei, hoje é 7 de outubro de 2025, quarta-feira, né? Que eu tô gravando aqui pra vocês, contando meu sumiço, contando a minha gravidez, dessa novidade. E o meu chá revelação eu fiz dia 22 de junho, né? Se passaram aí 3 meses, né, do meu chá revelação. Mas eu vou postar tudinho pra vocês do chá revelação, da descoberta, né, aí do baby aí. E aí vocês vão ver aí também. Então hoje é quarta-feira. Pretendo postar esse vídeo aqui, né? Vou editar ele. Pretendo postar ele sexta-feira, depois de amanhã. Ou amanhã. Vou ver ainda. Mas vocês vão ver aí. E o próximo vídeo, eu pretendo postar do chá revelação. Pra vocês verem e acompanharem tudo aí. Como foi o chá revelação, que foi a coisa mais linda. Foi o chá revelação dos sonhos. Eu escolhi os melhores guardiãs que eu podia ter. Porque foi o chá revelação top demais. Vocês não têm ideia. Pra mim foi o chá revelação que eu sempre sonhei.
E é isso, gente. Vai ter vários vídeos aí, né? Depois do vídeo do chá revelação, eu quero postar também o vídeo do final de semana. Agora é dia 12, dia das crianças. Então, eu programei algumas coisas pra Elô. Então, eu vou gravar tudinho aí, o final de semana com ela, aproveitando o dia das crianças, né? E depois do dia das crianças, vai vir vários vídeos aí. Então, vai ter vídeo montando os móveis, vai ter vídeo do enxoval, parte 1, parte 2. Vai ter vários conteúdozinhos aí legais, que eu tenho certeza que muita gente gosta. Mas, gente, é isso. Espero que tenham gostado muito do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de clicar em gostei. Se inscreva no canal, pra quem não é inscrito. Compartilhe com a amiga, prima, enfim, com várias pessoas pra me ajudar a crescer aqui no canal. Que isso vai me ajudar muito, 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 muito. Ficarei muito grata por isso. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!